Glória a Deus. Deus nos permitiu estar mais uma noite aqui. Quinta profética, amém? Amados, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Glória a Deus. Queria cumprimentar você também que está no teu lar, pedir licença para entrar na tua casa, que Deus possa te abençoar, amém? Através da tua palavra, que Ele possa ministrar no teu coração, amém? Amados, Eclesiastes capítulo 3, quem achou, diga glória a Deus. Ixi, só dois achou. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Fala, o Senhor diz assim, deixa uma reflexão para que a gente possa iniciar o culto. Fala, o Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Glória a Deus. Amados, toda vez que eu leio Eclesiastes 3, eu penso, que Deus organizado que a gente serve, não é? Que Deus maravilhoso. Isso me faz ir para Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, se for dar continuidade, diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus começa a criar as coisas e colocar tudo no seu devido lugar. Estava conversando com um amigo na empresa, e é muito interessante quando a gente fala sobre criação, onde Deus criou tudo. Nós vemos que Deus ele colocou o sol para reinar durante o dia, amém? Só que à noite ele não habita, não é assim? À noite é a lua. Então Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. E quando eu leio onde diz aqui que há um tempo determinado para tudo, eu tenho que entender qual é o tempo que eu estou vivendo. Eu tenho que entender qual é o tempo que Deus permite que eu venha viver. Porque hoje nós estamos aqui, né? Nesse dia, nesse horário, nós estamos aqui adorando o Senhor. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, imagina comigo que agora pode ter gente sorrindo, pode ter gente chorando, tem gente nascendo, mas também tem gente morrendo. Nós estamos aqui fazendo o quê? Adorando o Senhor. Esse é o tempo que Deus permitiu. Em outro tempo nós estávamos lá fora, perdidos no amassado do pecado, fazendo tantas coisas, como eu costumo dizer. A gente poderia estar em diversos lugares, mas Deus nos trouxe aqui. Para quê? Para adorar e exaltar o nome do Senhor. Então eu quero que você entenda isso. Nós iniciamos esse culto dessa noite, quinta profética, com esse pensamento. Há um tempo para tudo. E entenda o tempo que você está passando. Quando eu entendo que há um propósito em tudo, independente de qual seja o tempo que eu estou vivendo, para mim vai ser mais fácil. Que se eu entendo que Deus ele permite o choro na minha vida, tem um propósito. Amém? Se eu entendo que tem momentos que eu vou sorrir, também tem um propósito. O interessante é que às vezes eu me lembro do Senhor quando eu estou triste, quando eu estou sofrendo, chorando, mas quando eu estou sorrindo, eu me afasto do Senhor. E quando eu leio e diz assim que é um tempo determinado por Deus para tudo, amado, é tudo. Sabe aquele dia que você acorda e parece que está tudo dando errado? É o propósito. É o propósito porque quando a gente levanta pela manhã e ora ao Senhor, na oração a gente pensa assim: vai dar tudo certo. Repita comigo: vai dar tudo certo. Amém? A gente ora com esse propósito. Mas durante o dia, Miriam, vai dando alguma coisa ruim, errado. E a gente aceita? Não. Por quê? Porque a gente orou de manhã,
Só que quando a gente lê Eclesiastes, a gente entende que é um tempo para tudo. Eu tenho que entender que na hora do luto, Deus está comigo. Na hora da alegria, Deus também está comigo. Então entenda uma coisa, na hora do luto não é o Senhor que nos abandona, pelo contrário, somos nós que abandonamos o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente não entende o tempo que nós estamos passando. Amado, é tão interessante quando a gente lê Eclesiastes, lê depois na tua casa, e a gente entende que Deus, em tudo Ele tem um propósito. Você imagina que, às vezes, o seu carro ele vem e quebra. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Deus, meu carro quebrou. Mas o mecânico tem que ganhar dinheiro, sim ou não? O mecânico tem que lucrar com isso. Imagina se o carro não quebrasse. Não existia mecânico. Mas entenda uma coisa, se a tua vida desse tudo certo, Deus jamais ia existir na minha e na tua vida. E é por isso que Ele existe. Para que nas horas difíceis a gente busque o Senhor. Mas que nas horas fáceis a gente se lembre do Senhor. Porque é uma diferença muito grande, porque nas horas difíceis a gente quer sempre estar com o Senhor, mas nas horas fáceis a gente se esquece. Amado, entenda uma coisa, quando a gente entende que tudo tem um propósito, a gente jamais pode se esquecer de quem? De quem é Deus. Eu tenho que me lembrar de Deus a todo momento. Como eu disse no início, quando a gente pega Gênesis capítulo 1, onde Deus criou tudo, Ele não criou do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele achava melhor. Porque a palavra só diz que após Ele criar, Ele fala assim, e viu Deus que era bom. Amado, quem sou eu e você para questionar aquilo que Deus tem feito? Pensa comigo. Quem sou eu e você para falar, Deus, não é certo, não é assim que eu queria. Deus fala assim, ei, eu sou o Criador, eu sei o que eu estou fazendo. Amado, às vezes nem tudo vai dar certo para mim na tua vida, mas eu posso com certeza afirmar que Deus ele está no negócio, que Deus ele está no controle. E eu tenho que entender isso. É até interessante pensar em casa, o culto, tudo tem um tempo. Agora é a abertura de culto, é um tempo. Então, daqui a pouco o pastor ele puxa minha camisa, né, pastor? Passei esses irmãos do carro que estão aqui. Daqui a pouco é o tempo do louvor, daqui a pouco tem o tempo da oferta, o tempo da palavra. Mas eu quero que você entenda que você tem que aproveitar esse tempo que você está aqui dentro. Como é que eu aproveito? Me doando ao Senhor, me ofertando ao Senhor. Quando a gente pega a palavra do Senhor, diz que muitos que se encontraram com Jesus, nem todos iam ali somente para receber algo do Senhor, mas eles iam também para entregar. Então a pergunta é, essa noite você veio entregar algo para Deus ou pedir algo para o Senhor? Entenda uma coisa, se for tempo dele entregar, ele vai entregar. Mas também se for tempo de você ofertar ao Senhor, oferta ao Senhor a tua vida. Amém? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor com essa reflexão e entender que tudo na minha e na tua vida tem um propósito de Deus. Quando você estiver chorando, entenda, há um propósito. Quando estiver sorrindo, há um propósito. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Deus, teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Deus, eis aqui o teu povo, Pai, que nessa noite se colocou à disposição, Senhor, para ouvir a tua voz, Deus. Muitos eu quero entender, ó Pai, que vieram aqui para entregar algo para o Senhor. Mas também, ó Pai, eu quero entender que tem pessoas aqui que veio buscar algo do Senhor, ó Pai. Deus, se for o tempo de entregar algo para alguém, entrega, ó Pai, te peço em nome de Jesus. Senhor, mas se for nós, ó Pai, que temos que entregar nessa noite para o Senhor, que nós devemos entregar, Pai. Que nós devemos entender que para tudo há um propósito, Senhor. Tudo há um tempo determinado por Ti, ó Pai. Deus, que nessa noite nós possamos aproveitar esse tempo, Pai. Uma quinta profética, Senhor. Onde já foi profetizado que tudo há um tempo, Senhor. E tudo há um propósito, Senhor. Deus, que nós possamos entender, Senhor, que no choro o Senhor está conosco. Que na alegria, Senhor, não é o Senhor que nos deixa assim, somos nós que deixamos o Senhor, ó Pai. Por isso nós te pedimos essa noite, fica conosco, Pai. Receba, ó Deus, a honra, receba a glória, receba o louvor e receba toda a adoração, Senhor. Este é o tempo, ó Pai, que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui, adorando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tem muitas pessoas que estão nos seus lares, Senhor, que talvez estejam até assistindo este culto, ó Pai, que estão passando um tempo difícil, Senhor. Mas eu quero crer que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está com essas pessoas, assim eu te peço, Pai. Continua nos capacitando, Senhor. Continua, Senhor, nos dando força para entender o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. E que, independente de qual seja o tempo, Pai, nós podemos cada vez mais nos aproximar de Ti.
é que eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome do teu Filho amado, ou seja, Jesus Cristo, a Deus. Amém. E a igreja aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, glória a Deus, nos apresentamos a ti, Senhor, porque o Senhor conhece a voz daquele que adora com sinceridade. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nessa noite nos separou neste lugar para ouvir uma palavra profética acerca da sua vida, da minha vida. Há um mistério neste lugar de Deus, que a presença do Senhor já se faz aqui. Amém? E o Espírito Santo move no meio de nós. A palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores. E o louvor é uma das armas espirituais que o Senhor, que nós temos em Deus, para destruir as fortalezas que nos impedem de receber aquilo que o Senhor já preparou. Amém?
Eu quero convidar você a louvar que eu vim para adorar-te. Amém? Quem veio aqui para adorar o Senhor? Irmão, Deus não despede ninguém de mão vazia. Glória a Deus. Eu vim aqui para entregar algo para o Senhor. Aí você disse, não, eu não tenho nada. Entrega o teu coração nessa noite, a tua atenção, a sua disposição. Deixa todas as preocupações agora de lado e deixa o teu coração se envolver com a presença de Deus, com a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, cante comigo assim, vim para adorar. Em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Lindo coral mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
sobre o tempo. Tempo é algo que o Senhor dá para nós igualmente, não é verdade? Todo mundo tem 24 horas. E o Senhor falou assim comigo, o que faz diferença é o que eu faço desse tempo que Ele me dá. Algumas pessoas, e eu lembrei daquele trecho onde Jesus encontrou aquela mulher que foi pega em flagrante no pecado. Porque Jesus encontrou ela, era logo de manhã, na verdade. E o dia anterior, Jesus tinha ido ao monte orar. Às 24 horas, aquele tempo que Jesus foi ao monte orar, Ele usou o tempo para orar. Aquela mulher estava usando o tempo para adulterar. É muito forte isso. Porque nós vivemos as consequências das escolhas do que nós fazemos com o nosso tempo. E eu louvo ao Senhor porque hoje você escolheu estar aqui neste tempo. Porque talvez alguém neste mesmo tempo esteja fazendo algo totalmente diferente. Não precisa ser necessariamente o pecado. Tem gente que agora deve estar assistindo uma série. Talvez alguém chegou do trabalho e diga assim, não, eu sou cristão, mas eu estou cansado. E não é pecado descansar. E não é mesmo. Mas o desvio da gente não começa quando você está cansado e não vem. Porque aí é só a pontinha do iceberg. O inimigo é tão astuto que quando vê você bem longe, daí ele vai lá e te pega. Aí, mas no começo não, mas eu só estava cansado. Eu trabalho muito, eu tenho direito. E é nesse direito que a gente pensa que tem, é que a gente acaba perdendo o tempo, o melhor tempo de Deus em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui. E eu oro por aqueles que não puderam estar. Deus sabe todos os motivos. E isso não importa. Mas hoje Deus preparou algo especial para você, porque Ele te conhece. Ele sabe da sua vida, cada detalhe, cada minuto. E Ele tem visto a minha dor, a sua alegria, a minha alegria. Ele é o Deus que nessa noite escolheu nos chamar para trazer uma palavra que vai romper em nossos corações um rio de águas vivas. Oh, glória a Deus. Amém? Então adore o Senhor assim comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Oh, glória a Deus. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. E só no rosto para que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Jesus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Declare por isso. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
encobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só que os olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça responde, só que os olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. A sua presença é o prazer, ó Deus, que eu tenho na minha vida. Pode declarar isso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aplauda o Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode se sentar por um instante? Como é bom a presença do Senhor, não é verdade? Deus é bom. Aleluias! Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 9. Glória a Deus! Nós estamos com alguns visitantes. A Camila está ali, que não é a Camila aqui, né? Camila ali, danada, Denise. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. O Vinícius, com a família, né? A sua esposa. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Recebe todos som de casa. Deus, primeira vez que você está aqui? Deus abençoe, seja bem-vindo, porque eles já vêm, viu? Seja bem-vindo também, em nome de Jesus, essa casa é sua. Eu falo sempre isso porque é a casa do nosso Pai. A casa do Pai é assim, a gente abre a geladeira, põe o pé no sofá, na verdade, e aqui é a casa do Senhor, né? A casa de Deus. Então fique à vontade, viu, vocês todos. Deus abençoe a vida de vocês. Provérbios de número 9, a partir do verso 1 vai dizer assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Então, o que ele está falando? Da sabedoria. A sabedoria é como se fosse uma pessoa. É assim que o escritor de Provérbios está dizendo. Ele construiu a sua casa, ele ergueu 7 colunas, ele matou os animais, preparou comida e mandou essas pessoas convidarem, clamando, né, na cidade. E ele continua dizendo: venha todos os inexperientes. Aqui nessa versão diz ingênuos, né? Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o meu vinho, que preparei.
deixem a insensatez, e vocês terão o quê? Vida. Ande pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele odiará. Repreenda o sábio, e ele amará. Instrua homens sábios, e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo, e ele aumentará o seu saber. Vamos parar por aí. O escritor coloca a sabedoria como uma pessoa. Então ele fala que preparou todas as coisas, deixou tudo preparado e fez esse convite. Fala, ó, chama os inexperientes, os ingênuos, chama aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E é muito interessante que a partir daqui ele começa a falar sobre algo meio contraditório, não contraditório, mas paradoxal, porque ele fala daquele que é insensato, daquele que não é sábio, daquele que reconhece que precisa de ajuda. E é muito interessante isso, normalmente eu vejo isso, né? Quando você vai falar com alguém que quer um pouquinho de melhora, a tendência da pessoa é falar assim, puxa, eu estou precisando de ajuda. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp e eu falei um negócio, e a pessoa começou a se justificar de uma forma tão grande. Não se preocupe que essa pessoa não é daqui, tá? Ela é de Minas. E aí, porque senão vai ficar na cabeça da gente, quem que é, né, Lu? A gente é assim, o ser humano é assim, não é verdade? Quem será que o pastor está falando? É uma pessoa lá de Minas. E eu falei com essa pessoa, e a pessoa começou a se justificar, e eu falei, gente, tem muito mais assim, você fala assim, não, tá certo, beleza, tá. Vai lá, você faz a sua reflexão, né, a sua introspecção, olha para dentro de você e fala assim, deixa eu ver o que eu preciso melhorar, e beleza. Mas você pode ver que normalmente essas pessoas que elas, como diz aqui o próprio escritor, né? O próprio escritor está dizendo que, olha aqui, quem corrige o zombador traz para si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele te odiará. Mas se você fala alguma coisa com uma pessoa, a pessoa fica, gente, aqui quem está falando é a sabedoria, não é o pastor Danilo, não. E é importante entender isso, porque daqui a pouco o pastor que está falando, não, o pastor não é a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando, repreenda o zombador, repreenda, você vai ver o que vai acontecer. Agora, repreende aquele que é sábio. Ele vai o resto da vida dizer assim, obrigado por aquele conselho, obrigado pelo que você me ajudou. Né? E é exatamente isso que o escritor está falando nesse provérbio. Ele começa lá atrás falando da sabedoria. Ele vai falando, gente, se alimente, busque. Quando ele fala desse alimento, ele não está falando de algo físico, não. Mas ele está falando da palavra, do relacionamento com Deus, da confiança em Deus. É disso que Deus está falando, é disso que a Bíblia está falando. Às vezes, a gente tem que tomar um grande cuidado se a gente começar a olhar a Bíblia desse lado. Entenda o que eu vou falar, né? O literal que a Bíblia está falando, que ele fez uma comida, a gente está falando de algo espiritual. Essa palavra, a diferença da Bíblia para todos os outros livros, é que ela é um livro espiritual. E a gente precisa entender isso. Ele está falando mais do que apenas uma comida. Ele está falando de relacionamento com Deus. Como que você consegue saciar a tua fome? Comendo. Como que você consegue viver ou ter essa experiência, essa sabedoria, ou aprende a lidar com as coisas? Se alimentando daquilo que é espiritual, que é a palavra do Senhor. Então, esse livro de Provérbios é muito interessante. Depois você lê esse capítulo 9, né? É muito interessante que a gente possa, nessa noite, buscar essa sabedoria, agradecer, porque o livro, a Bíblia, para aqueles que não gostam de confronto, é muito interessante isso para Deus. Quem não gosta de confronto não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é um livro de confronto. Não é? Não é, Ademir? A Bíblia nos confronta. Se ela não me confronta, alguma coisa está errada. A Bíblia, ela mexe, né? Ela tem que mexer comigo. A palavra do Senhor, o Evangelho,
ele é introspectivo, ele vai mexer de dentro para fora. Então, normalmente, é porque a gente está faltando um pouco de relacionamento com a palavra. Então, que hoje, nessa noite, nós possamos buscar esse conhecimento, buscar essa sabedoria, né, que não é adquirida numa faculdade, que não é adquirida num curso, mas que você só recebe lá do alto, lá de Jesus, através dessa palavra maravilhosa. Amém? E se você quiser, nessa noite, aproveitando essa palavra, dizimar e ofertar, fique à vontade nessa noite. Aqui você não paga para vir, você não paga para sentar nessas cadeiras, você não paga para ouvir a palavra, você não paga para beber a água. Mas se você entende que esse Deus, que está nos corrigindo desde a primeira vez que eu coloquei o pé dentro da igreja, ele me corrige todos os dias. Esses dias atrás, eu vinha tomar uma atitude e o Espírito Santo disse para mim assim: para, não fala nada. E eu falei: sim, Senhor, o que é? 2 dias depois, Deus me deu uma resposta. 2 dias depois, Deus me deu a resposta. Se a gente não para, se a gente não vai buscar esse relacionamento com Deus, normalmente é a hora onde a gente vai errar. Né? Acho que a Emília não estava meio concentrada ali com alguma coisa, a Emília estava falando alguma coisa sobre isso, sobre esse relacionamento com Deus, né? Você falou agora sobre, é até bom a Emília falar, né? Sobre às vezes as pessoas perdem a oportunidade, elas trocaram essa palavra maravilhosa por qualquer outra coisa, e às vezes era hoje. Eu me lembro uma vez um testemunho de um pastor que estava falando que ele tinha uma ovelha, e que a ovelha ela ouviu uma palavra um dia num culto, e aquela palavra saltou os olhos daquela pessoa, e abriu a visão daquela pessoa, e aquela palavra mudou a história dela, porque a partir dali Deus deu uma estratégia. É tão interessante que a Bíblia hoje, a palavra principal vai falar de estratégia. Ele deu uma estratégia para o camarada, e o camarada ficou riquíssimo, porque foi uma palavra. Eu conheço um cara um dia que estava numa escola bíblica e ele tinha uma aula à noite. Ele tinha uma aula, uma prova à tarde. E ele falou assim: eu não vou no estudo bíblico de manhã, porque eu estou estudando. E aí ele foi no estudo bíblico. E chegou lá, eu não sei que cargas d'água, eles falaram a palavra chapéus. Chapéu, o plural de chapéu. Ele falou que não ia no estudo bíblico, mas ele foi. Chegou lá, e eu não me lembro o que foi. Ele contou esse testemunho, isso já deve ter pelo menos uns 15 anos, eu não estou lembrando nem o que eu comi ontem, né? Falei para o pastor hoje, hoje ela foi num lugar ali, daqui a pouco ela falou assim: qual que é o nome da pessoa que eu falei? Vocês estão querendo me matar, não é? Não, vocês estão brincando comigo. Eu não estou lembrando nem do que eu estou fazendo, só estou lembrando daquilo que você falou lá dentro, não estou lembrando. Aí a pessoa, então isso já tem uns 15 anos atrás. Aí tem mais. Aí a pessoa falou que foi lá e não lembro nem o que aconteceu. E a pessoa viu a palavra chapéus, que é o plural de chapéu. E ele falou que quando chegou no curso, na prova que ele ia fazer, pois você acredita que caiu lá o significado, não, o plural da palavra chapéu. E ele falou que ouviu aquilo ficou no ouvido dele, não sabe por quê. Ele falou assim: ó Dani, eu posso ter errado todas as questões, mas aquela eu tenho certeza. Por que ele tinha certeza? Porque ele foi aonde? Foi no estudo, foi na igreja. Então, às vezes, uma palavra que a gente vai receber, meu irmão, aquela palavra é o dia que marcou a minha vida. E às vezes isso não acontece 2 vezes, não. A gente precisa entender isso. Às vezes é um dia só. Então, como a gente tem que aproveitar as oportunidades, até porque hoje pode ser o nosso último culto. Pastor, o senhor está louco? Não estou não. Uma vez lá em Formiga, eu estou meio nostálgico hoje, né? Uma vez eu estava em Formiga, uma quarta-feira, num culto de quarta-feira. A pastora estava com o pastor Elielso para a Bahia, resolveu um problema de família, e eu morava em Arcos e tomando conta da sede. E eu preguei nesse dia e falei assim: ó, gente, hoje pode ser o nosso último culto. E eu acabei o culto e fui embora para Arcos. Quando eu cheguei em Arcos, era tipo Mogi e Meritiba, Formiga e Arcos, né? Quando eu cheguei lá, que eu conversei com a Ed, passou meia hora, desliguei o telefone e o Zé Reis me ligou. O Zé Reis é um obreiro lá de Minas, né, da sede. Pastor, aconteceu uma tragédia. E, cara, morreu a mãe do Zé, né?
dona Aparecida, hoje é até falecida, mas ela já era muito ruimzinha, tinha tido alguns problemas de saúde. Ele falou assim, o pai, o sogro do pastor Nelson faleceu. O senhor Geraldo era um homem tão forte, cara, um senhorzinho, tão forte. Ele saiu de lá, foi numa apresentação da neta na escola, aí chegou lá, assistiu, chegou em casa, uma outra neta que morava com ele deu um trabalho, ele ficou tão nervoso, o que aconteceu com ele? Infarto fulminante. Foi o último culto do seu Geraldo. Você está entendendo? Eu não estou falando isso para te assustar, não, pode ser o meu último culto. E às vezes a gente fala, não, deixa para amanhã, amanhã tem mais. Ou depois da manhã tem mais, o mês que vem tem todo dia. Mas era isso que Deus queria falar com você, amém? Então se você quiser dizimar e ofertar, o Pix está ali, QR Code tem no envelope, a chave é ibanovasp@gmail.com, tem o QR Code no envelope. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu não quero dinheiro, eu quero colocar direto aqui, do jeito que for melhor. Mas dizime e oferte com toda a alegria do teu coração em nome de Jesus, amém? Aceite esse convite que a sabedoria te faz. Cantar o teu amor é sempre. Cantar o teu amor. Tá no da igreja mesmo, você viu? Sempre. Cantar o teu amor é sempre. Cantar o teu amor Oi? é sempre. Hoje é dia 13, né? Oh, aleluias! Oh, aleluias! Glória a Deus! Oh, é verdade, Jesus! Segundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor para sempre. 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 Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos orar, já está no Instagram? Eu quero agradecer quem está nos assistindo no Instagram. Não sei se já tem gente aí. Ainda não. Ainda não, né? Mayra está fazendo uns testes aí. A gente transmite no Facebook da igreja. Quero também agradecer quem está assistindo no Facebook. E ela está colocando aí no Instagram na hora da palavra. Até vou pedir assim, né? Às vezes você tem um telefone lá, um mais antigo que você não usa. Se você quiser doar para a igreja, é para a igreja. Vai ficar aquele ali, era da pastora. Ele está meio assim, né? Mais para lá do que para cá, mas a gente está usando. Ele fica aqui, eu nem levo. Isso não leva para casa não, ele fica aqui. Tanto que ele fica carregado direto em energia, ele, que a bateria dele não dá conta. Se tirar, a bateria acaba. Mas eu já transmito no Facebook, né? Tem 3 pessoas, Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo. Olha lá, vai subindo aos pouquinhos, né? No Instagram, então a gente está no Instagram da igreja. O Instagram da igreja é Nova Alianca SP. Nova Alianca SP. E o Facebook da igreja é Igreja Batista Nova Aliança em Miritiba Mirim 2. O outro, a gente não transmite, né? A gente não está transmitindo só no 2. Mas esses dois, tanto o Instagram como o Facebook, você vai achar. Se você colocar Igreja Batista Nova Aliança no Google, já vai aparecer tanto o Facebook como o Instagram. Tá? Então, às vezes você tem um telefone lá meio parado, que dá para a gente usar ainda, pelo menos para transmitir no Instagram, a gente deixa isso. Senão já Deus vai providenciar também, né? Porque às vezes tem telefone, tanto telefone. Eu lembro que um dia, eu vou tomar a liberdade aqui, a Mayara com a Inês, um dia a pastora ia comprar um telefone para a mãe dela, que estava lá sem telefone. Aí a Inês tinha um telefoninho lá, bom telefone, mas quase que melhor que o meu, aqui todo dia. Aí, pastora, abençoa a vida da sua mãe. Aí falou, abençoa, está lá com a minha sogra o telefone. Aí às vezes, porque às vezes o telefone que a gente conversa com ela. Porque às vezes a gente tem um telefone que a gente compra e fica parado lá, né, um mais antigo. Eu tenho um mais antigo, mas ele... Tem 8 pessoas
8 no Instagram. Olha lá, tá vendo, gente? Deus abençoe vocês que estão nos assistindo, viu? No Instagram aí, em nome de Jesus. A outra transmissão que a Maria fez deu mais de 40 compartilhamentos, né? Então, se você tiver e não estiver usando, né, que dê ainda para fazer essas transmissões, a gente agradece. Amém? Vou até põe rapidinho aí para mim. Amanhã não tem estudo, o estudo vai voltar dia 7. 7 de março volta o estudo. A gente vai ter uma aula especial aí. Mas domingo, nós vamos ter mais um domingo de aniversário. Vai ser o terceiro domingo, né? A gente teve o primeiro louvorzão. A gente teve o domingo passado, foi o pastor Valdir, foi uma bênção. E, não, esse é o de Mogi, cara. O de Biritiba, isso é de Mogi, isso. E amanhã, e domingo, é a pastora Luciana, profeta dessa noite, né, do domingo, né? Deus usa a pastora Luciana, ela vai estar aqui ministrando a palavra para nós, né? Eu quero até agradecer a pastora Luciana, onde eu consegui passar aqui um pouquinho no final da tarde da bênção, porque eu também quero agradecer também o Rafa, a Emília, o Bill e a Gi, que inclusive o Bill e a Gi não está aqui, que ela está pregando na igreja do pastor, que até ela falou semana passada, né? O pastor Luiz que fez o casamento dela, é um testemunho de Deus. Estamos orando pela Gi, para Deus usar ela lá, né? Eles foram lá, fizeram atrás. O Naldo também estava, né? Não, falei, não estava por aí, né? O Naldo também estava em Mogi, né? Então eu quero agradecer vocês que foram em Mogi ontem, o culto foi lá uma bênção. E eu quero agradecer a pastora Luciana por esse trabalho que ela tem feito na Terra da Bênção. Eu cheguei um dia que tinha 2 pessoas que eu nunca tinha visto, né? Então são pessoas que vêm aqui, assistem o culto por causa desse trabalho que a pastora Luciana faz. Então, apoie o trabalho se você puder, eu fico muito feliz. Tem dia que ela vem, ontem mesmo eu fiquei aqui, não tinha um homem ali, um diácono, porque às vezes o Marcos consegue ficar aqui e ajudar, tem dia que o Marcos não consegue. Aí ela estava aqui, às vezes eu fico perguntando para eles, não há preocupação essas meninas sozinhas aqui, né? Mas Deus está guardando, mas eu quero agradecer, viu, pastor? Esse trabalho maravilhoso que ela faz nas quartas-feiras, que eu não me preocupo. Eu fico muito feliz. Estou feliz com a Camila, que está vindo ajudar, a mestre na mesa, a Clédia, que vem cantar. Tem uma gracinha. A Elaine abriu o culto ontem, né? Para quem não sabe, a Elaine abriu o culto ontem, na tarde da bênção, né? Ela quase que não ó, ficou aqui assim, ó, cara, assim, ó, na ponta do pé, mas ela conseguiu abrir o culto. Então, obrigado, viu, Lu? Que Deus continue te usando e te dando força, viu? Para você continuar esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, ela vai estar aqui dia 16, tá? Pastora Luciana. E no dia 23, que é o último domingo desse mês, pastor Wester, lá da sede, da igreja sede, vai estar aqui ministrando. Vai ele, a esposa, que também canta, o João, toca a bateria, que é o filho deles, que é a esposa, a Clarice. Os 4 vão estar aqui. Então nós vamos fazer um trabalho no domingo, dia 23, domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui, vamos reunir, fazer um café da manhã. Depois do café a gente tem essa palavra maravilhosa, tá aí, ó. Ele vai trazer uma palavra para a família. As crianças, os menorzinhos vão subir, vão assistir um filme. É um trabalho para a família, pai, mãe, filhos, tremendo. Tá? Ele tem uma palavra específica para isso. Então, a partir das 9, com café, 9h30, 15 para as 10 a gente começa o culto. E às 18 horas nós temos o nosso culto de celebração, culto de celebração e ceia do Senhor. O pastor vai estar pregando e depois nós vamos ministrar a ceia. Amém? Então, dia 16 é o pastor e no outro final de semana é o pastor Wester. Amém? Deus abençoe, meu Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Só isso. Eu quero só orar pelo dízimo, pela oferta. E vamos, em nome de Jesus, uma palavra muito rápida. Pai, eu quero agradecer por todo dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Muito obrigado. O Senhor abençoe, Pai, aqueles que têm entendido, dizimado, ofertado, abençoado essa obra. Pai, o Senhor sabe que isso não é uma troca, nós sempre falamos isso, Jesus, mas é uma oportunidade que nós temos de ser abençoados, porque estamos dizendo, confie no Senhor. É assim que funciona, é assim que as coisas funcionam, porque a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor nos dá a oportunidade de sermos abençoados. Por isso, Pai, continua também abençoando a vida dos teus filhos, daqueles que têm entendido, e aqueles que ainda não conseguem, não podem, ou porque estão sem um trabalho, que o Senhor abra as portas. Faça aquilo que é melhor na vida de cada um deles. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia no Salmo de número 34, é o nosso plano de leitura hoje. E eu fiquei com esse salmo, de manhã cedo,
vida, esse mês está bem corrido, né? Eu fui ontem para... É incrível, hein? Eu não sei se é porque os médicos param no final do ano, começo de ano, né? Mas minha mãe... Depois confundo para mim, né? Me ajuda aí, senão fico de roda aqui. Aí o que acontece? Aí os médicos aí consegui marcar, eu fiz os exames da minha mãe, que ela teve câncer, né? Faz esse retorno, né? Cada 6 meses, aí fui na doutora na terça, foi para São Paulo na quarta, voltamos ontem, era 3 e pouco da tarde, 4 horas, e por isso que eu deixei certo para os meninos irem para lá, porque eu não ia dar conta, eu saí daqui 4 horas da manhã. Hoje cedo eu já fui para Suzano, eu levei a pastora para passar no dentista, porque era segunda-feira e a gente não conseguiu. Já aproveitei e comprei a tinta, né, Zé? Porque o Zé vai pintar essas grades que estão brancas, nós vamos pintar elas de marrom. Ele pintou já a frente da igreja, se você não percebeu, depois você olha. Pintou a frente da igreja, pintou as partes de cima, e vai pintar agora essas grades, tirar esse branco, né, vamos pôr o marrom. Aí já fui em Suzano, comprei as tintas para pintar. Agora à tarde nós levamos uma pessoa para uma consulta médica, amanhã já tem de novo levar mais uma pessoa para fazer exame, à tarde tem outro compromisso, e assim é a nossa vida. Tem sido muito corrido, mas é bom, né? Eu estava falando com a Cris, acho que a pastora falando, nós precisamos ir lá visitar a Moça Carlina, com a irmã Escolacho, preciso lá servir para elas. Eu até podia pedir poder ir para a CID, até posso pedir, mas eu quero ir lá de qualquer forma ir lá, porque eles já foram ministrar ceia, mas eu preciso ir lá também, né? Então, de qualquer forma, nós vamos lá, né? Se não der amanhã, no sábado, alguma coisa, a gente vai lá, viu? Para quem não conhece a irmã Carlina, a mãe da Cris, e a Escolástica é a avó dela, que tem apenas 102 anos de idade. E às vezes ela vem na igreja. É assim, a mesma coisa da Dani. Eu peço assim, às vezes, eu sei que a Dani agora ela está no processo de quimioterapia, né? Mas às vezes liga lá para ela, fala para a Dani, é tão bom, eu vou lá pelo menos uma vez por mês, servir ceia para a Dani, né? E então essas pessoas eu vou lá, sirvo ceia, né? Então, e a Dani ama fruta e pudim. Pudim de leite, pudim, né, amada? E fruta, né? Se você não pode ir lá visitar, passa na porta e deixa ela para ela. Amém? A Dani é uma bênção na nossa vida, isso. Não é que ela precisa não, mas é uma forma, às vezes ela nesse tempo de quimioterapia, a gente não pode abraçar. Aí o que a gente faz? Abençoa. Eu lembro que na pandemia, eu estou nostálgico hoje, né? Você já percebeu. Estou nostálgico. Na pandemia, eu lembro que uma vez, aqui todo mundo, a maioria de vocês sabem pelo menos que meu irmão morreu de Covid, né? Meu irmão tinha um problema no câncer, teve um câncer no intestino, no rim, ele tirou um rim, aí ele pegou Covid, depois de 2 anos que ele teve esse câncer, pegou Covid, e não aguentou, o rim parou de funcionar. Mesmo com toda essa luta, a gente cuidou de muitas pessoas, e naquela época você não podia abraçar, mas assim, aquele negócio do soquinho, né, cara? Era uma luta. A pastora então sofria, que ela chegava a tremer, porque a pastora é muito sinestésica, ela gosta de toque, né? Você vai tocando em todo mundo, abraça todo mundo, é uma loucura. E eu lembro que uma vez a gente estava lá no Alto de Ipiranga, com uma sopa, um caldão, e eu encontrei o irmão dessa pessoa que estava com Covid. E a gente falou para esse cara, sua irmã está em casa? Ele, pastor, não vai lá não, que minha irmã está com Covid. Calma, cara, eu vou lá deixar uma sopa para ela, eu não posso abraçar. O que eu posso fazer? Levar um agrado. Fui lá, a gente foi levar uma sopa. O irmão da mulher falou assim, não vai lá não, pastor. Pois a gente foi lá, entregou a sopa para ela. Gente, o que a gente fazia de caldão? Ia lá, levava para as pessoas. E naquela época, todo mundo que mais precisava, mais do que às vezes um abraço, era uma comida. Porque não tinha força para fazer, né? Então era uma luta. Mas foi muito bom. Então, às vezes, cada ano é isso. Não pode lá dar um abraço na Dani, deixa uma fruta. Né? Leva um pudim de leite condensado para ela. Em nome de Jesus. Salmo de número 34. Vamos lá, porque senão não prego. Salmo de número 34. Eu quero ler a partir do verso 15, bem rapidinho, diz assim, a partir do 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, e salva os que
os de espírito abatido. O justo passa por muita adversidade, mas o Senhor o livra de todos. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Eu já orei, né? Deus abençoe, eu orei pelo dízimo, oferta, orando pela palavra. Esse salmo é um salmo de Davi. E o contexto desse salmo, você viu o que Deus está falando, né? Sobre esse apoio, que Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo e Ele está nos guardando. É isso que o salmista está falando. E eu gosto sempre de falar do salmo e do contexto que esse salmo foi escrito. Esse salmo de número 34, ele é escrito, e é isso que me chamou a atenção hoje, ele está escrito, o contexto dele está lá em 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Davi, como boa parte da vida dele, estava fugindo. Capítulo 21 vai dizer que ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, e ele vai fugir. E aí o que Davi faz? Davi vai se refugiar, e Davi vai para Gate. A partir do verso 10, do capítulo 21 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi vai para Gate. O rei Aquis, ou Aquis, vai depender, né, de como você queira pronunciar, e ele chega lá, e todo mundo olha, os conselheiros do rei, olha e fala assim, esse daí não é Davi? Esse daí não é aquele que andava com Saul, e existia uma musiquinha, né, e Saul matou milhares e Davi matou milhares, ou 1.000, e Davi matou 10.000. Não é esse Davi que está aqui na tua frente, rei? E o Davi ouviu aquela, ele colocou, obrigado, Davi. Ele fala isso, cantavam, dos que cantavam nas danças, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então, eles estão falando, esse camarada que matava as pessoas. Esse camarada que perseguia os inimigos e matava os inimigos. Aí o que acontece? Davi ouve aquilo. Quando Davi ouve aquilo, ele falou, pronto, já sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que ele dá uma de louco. Aquelas palavras, olha lá, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. 13, Mate, por favor. Então Aquis disse aos seus servos, vejam isso. Oi? Ô Teco, desculpa, o Márcio está ali. Volta no 12 para mim, Teco, por favor, desculpa. Teco, volta no 12, Teco. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. 13. Por isso, na presença deles, fingiu que estava. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade. Eu fico imaginando, gente, eu viajo. Hein, Gustavo? Pensa, Davi, matador, Davi dá uma de louco, eu começo riscando tudo. E a Bíblia diz que ele deixava escorrer saliva pela barba, babando. Gente, só Deus pode dar uma ideia desse pro cara. Porque às vezes a gente pensa que tem algumas coisas que a gente resolve no braço. E nem tudo da nossa vida a gente resolve no braço. Nem tudo da nossa vida nós resolve na força. E é disso que eu estou falando hoje. Como Deus é lindo em suas estratégias. Essa noite é profética, gente. Deus está falando comigo e com você. Aleluia. Às vezes é melhor você buscar. O que eu falei do Provérbios 9? Falando da sabedoria de Deus, às vezes é melhor você buscar uma estratégia de Deus do que você querer resolver as coisas no braço. A Bíblia diz que Davi puxava rabiscando tudo, deixava a saliva cair da barba. O 14, Teco, por favor. Teco, eu falei Teco ou foi Mate? Agora eu falei certo, né? Então aqui disse ao seu servo, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Aí 15, será que me falta loucos para que vocês tragam mais esse para fazer loucura na minha presença? O
Cara, eu já estou cheio de louco, cara, você ainda traz mais um louco. O que ele veio fazer aqui no meu palácio? Gente, Davi, quando viu aquela situação, falou, já sei, vou dar de louco. Porque nem tudo a gente resolve no braço. Como a importância, dona Maria, de a gente buscar a estratégia de Deus, de a gente ir lá e falar assim, calma aí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Tem coisas que a gente resolve, tem hora que a gente tem que dar uns... aliviar o estresse, senão a gente morre, não é verdade? Dá um AVC, capota. A gente está com uma amiga aí que tem vários dias internada numa UTI, no estado do Brasil, de AVC. A mulher não tomava um comprimido para dor de cabeça. Tem hora que às vezes a gente tem que dar uma aliviada no estresse, né? Mas tem hora que você tem que dar uma de louco. Olha só que coisa linda. Aí a Bíblia diz que o cara falou, você já não tem louco aqui, cara? Não tem? Fala para mim. Vocês estão tá brincando comigo. Já não tem muito louco aqui. E o mais interessante, que depois disso, foi o capítulo 22. Eu gosto de olhar o contexto da história. Ele dá uma de louco. Quando ele sai daqui, ele vai para onde? Ele sai de lá, de Gade, e a Bíblia diz que continua assim, Davi fugiu da cidade de Gade, e foi para onde? Olha Deus de estratégia. Quando seus irmãos, sua família, a família do seu pai soube disso, desceram para lá encontrá-lo. Se a gente continuar aí, eu não tenho tempo para a gente continuar, a Bíblia diz que ali começa o quê? O exército de Davi. O primeiro exército de Davi saiu da caverna de Adulão. Então primeiro Davi dá uma de doido, Davi dá uma de louco, sai de Gade e entra na caverna de Adulão. A Bíblia diz que a partir dali, todos os atrapalhados foram atrás de Davi. Aqui é uma caverna de Adulão, amém? Os atrapalhadinhos estão tudo aqui. Deus nos ajuntou. A começar por mim, eu sou o mais atrapalhado de todos. Eu não sou Davi não, viu? Eu estou o menorzinho de todos. Mas eu sou o mais atrapalhado. Não, Jesus, obrigado que o Senhor me aceitou. Aí Jesus falou, que eu te aceito, Danilo. Eu aceitei esse povo. Se você pegar lá, a Bíblia diz que os endividados, os que foi largado de lado, todo esse povo foi atrás de Davi. E a Bíblia diz que ali se levanta o quê? O exército de Davi. Olha como Deus é lindo em suas estratégias. Como a gente tem que ficar atento àquilo que Deus nos fala. Como a gente tem que começar a olhar e pedir para Deus as estratégias para a gente lidar com algumas situações da nossa vida. Porque tem hora que a gente olha e fala assim, aí eu não entro não, Deus falou, pois é aí que eu vou fazer a tua vitória vai estar aí. Ah, porque eu não aceito isso não, mas é aí que Deus vai te abençoar. Porque não é fácil não morar numa caverna escondido, Davi sendo perseguido, caverna é um lugar frio, gelado, um lugar inóspito, cheio de animal. E Deus falou assim, é aqui, Davi, que eu vou levantar você. Depois de dar uma de doido. Também juntaram e saíram todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, assim tornou-se o líder deles, havendo cerca de quê? 400 homens. Ele pegou todo mundo que estava em dificuldade, todos que estavam endividados, todos que estavam descontentes, e a Bíblia diz que Davi se levanta como líder deles, e a Bíblia diz que ali tinham 400 homens. Olha o que Deus está querendo fazer comigo, com você. E quando eu comecei a ler isso aqui, meu irmão, eu comecei a lembrar de como Jesus trabalhou de formas diferentes na Bíblia. Davi não é ou melhor, Deus, ou Jesus não é um Deus de regra. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. Meu querido, se Deus quiser, e você precisar, 2 mais 2 pode dar 200. Isso é profético na tua vida, meu irmão. Se fosse você, eu falaria assim, eu tomo posse. As palavras proféticas vão saindo para Deus. 2 mais 2 pode dar 200. Mas pastor, eu estou olhando aqui os olhos naturais. Nos olhos naturais, Davi vai para dentro de uma caverna, pega todos aqueles que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. A Bíblia diz que ali 400 homens se levantam o quê? Um exército. 2 mais 2 virou 200. 2 mais 2 pode virar quando você precisa. É um Deus de estratégia. Jesus tratava assim as pessoas. Esses dias eu conversava com uma pessoa e a pessoa falou, não pastor, mas isso aqui... Você já percebeu que Deus,
Ele trata as pessoas e tratou as pessoas particularmente. A Emília falou daquela mulher que foi, a Bíblia diz que ela foi pega em adultério e foi lá. Gente, Jesus vai lá e trata ela particularmente. Calma aí, vem cá. Trata aquela mulher, muda a história daquela mulher e a partir daquilo. Perdão, a partir daquele momento a vida daquela mulher foi diferente. Ele pega aquela mulher do fluxo de sangue. Que aquela mulher, na verdade, ela poderia ter sido apedrejada também, ela poderia ter sido morta, porque ela não podia estar naquele. Mas Jesus não fez isso, ele tratou ela particular. Você consegue entender que a tua história, Jesus está vendo particularmente, e que o que Deus está fazendo na minha vida não necessariamente vai ser a mesma coisa na tua vida? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que hoje a gente acha as pessoas, ou tantas pessoas frustradas, ou muitas vezes a pessoa fora daquilo que Deus tem para ela. Sabe por quê? Porque ela olha a vida da outra e quer ver aquilo que a outra está vivendo, sendo que Deus tem algo diferente na vida dela. A gente olha e pensa que Deus, Ele criou um monte de robozinho, tem uma forma, todo mundo é igual. Sabe aquele negócio, né? Não é uma série, exatamente. Isso é nossa digital, meu irmão. Não existe uma digital igual a sua. Independente de glória a Deus. Se você quer entender, num mundo de 7 bilhões de pessoas, né? Não existe uma digital igual a minha. A minha digital é única nesse mundo inteiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você acha que Deus vai me tratar, ou vai te tratar, como se fosse uma série? Deus trata cada um particularmente. Por exemplo, quando Deus dá um Deus de estratégia, olha o que Ele fala. Ele vai curar um cego. A Bíblia diz que Ele curou vários cegos. Tem um que a Bíblia diz que ele era de nascença. Ele foi lá, cuspiu e mandou lavar num tanque. Quando ele volta, eu estou enxergando. O outro, isso está lá em João capítulo 9, eu não vou ler não. O outro está lá em Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. A Bíblia diz que Jesus vai lá, passa cuspe no olho dele. Ele cuspe, no outro ele cospe no barro, passa e ele enxerga. O outro ele vai lá, passa no olho do camarada e vai lá. E aí, você está enxergando? Ele fala que eu vejo como árvores. Quer dizer, eu entendo que um foi curado de uma vez só, o outro não. Ele falou, eu vejo as pessoas como árvores que andam. Aí ele falou, espera aí. Agora, como que você está vendo? Não, agora eu estou vendo normal, então pode ir embora. De um ele curou de uma vez, do outro ele curou o quê? Em 2 etapas. E a gente quer viver muitas vezes aquilo que a outra pessoa. Por exemplo, a gente lembra do cego Bartimeu. Como o pastor Valdir estava ministrando, foi aqui ou foi em Mogi? Foi em Mogi que ele ministrou outro dia lá. E eu já ouvi falar isso. Isso não é bíblico, pelo amor de Deus. Mas segundo historiadores da época, que na verdade, Bartimeu ele teve os seus olhos furados. Até por uma dívida do pai. Eu não estou falando que isso é bíblico, pelo amor de Deus. Mas que aquele homem não era cego de nascença, ele não era, porque senão a Bíblia tinha deixado claro. Mas você consegue entender isso? E Jesus vai lá, Jesus cospe no olho dele, sim ou não? Sim o quê, tio? Presta atenção no que eu estou falando. Dela eu posso falar assim, quem falou sim aí eu não posso. Jesus cuspiu no olho de Bartimeu, sim ou não? Não. Vamos parar de ficar esperto. Você está entendendo? Ele cospe no olho de um, mas no outro ele cospe, mas o cara não fica vendo. Aí tem que ir lá de novo. E de Bartimeu ele não cospe. Ele só faz assim, o que você quer que eu te faça? Quero enxergar. Está enxergando. E talvez era o processo mais difícil, porque aquele camarada teve o olho furado. Segundo os historiadores, não é bíblico não, pelo amor de Deus, não vai dizer que o pastor disse, não, que a Bíblia diz. A Bíblia não diz. Mas está entendendo como Deus é um Deus que Ele vai trabalhando de forma diferente na vida de cada um? Eu não sei o que você precisa, mas a partir de hoje Deus vai começar a dar estratégia para você. A partir de hoje Deus vai começar a dar estratégia para você. É um Deus que cura, e a cura também é de uma forma estratégica na vida de cada um. Por exemplo, é um Deus que supre, mas Ele também supre de várias maneiras e de quantidades diferentes. Se a gente pegar a Bíblia, lá em Marcos, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 8,
a partir do verso 5, a Bíblia diz que Jesus estava no lugar, a primeira multiplicação. Jesus está no lugar, e aí vem aquela multidão e fala assim, o que vocês têm aí? Senhor, eu tenho 7 pães. Dá esses pães aí. Manda todo mundo se assentar. A Bíblia diz que Jesus ora, alimenta aquela multidão, e a Bíblia diz que sobra quanto? 7 cestos de pão. 7. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que ele ora, ele vai lá, fala, ali, ó. Ele ordenou a multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães, quantos pães? 7. Não foi 6, não foi 5, não foi 3, foi 7. A Bíblia diz que ele pegou 7 pães, deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos. Gente, eu viajo. Eu fico imaginando Jesus pegando o pão, partiu. Tudo bem que você falou que colocou cuspe no olho de Bartimeu, mas está um pão aqui, divide com essa multidão. Emília, toma um pedaço aqui e divide com essa multidão. Pastor Luciano, pega um pedaço aí e vai dividindo. Eu fico imaginando que eles faziam assim no pão, crescia. E a Bíblia diz que sobrou quanto? 7 cestos. 7 cestos. Enquanto isso, lá em João capítulo 6, na segunda multiplicação, a Bíblia diz que Jesus estava lá e uma multidão se ajunta de novo. Capítulo 6 de João, a partir do verso 5, a Bíblia diz que juntou um monte. Aí Jesus chama os seus discípulos e fala assim, o que vocês têm aí? Ou melhor, Jesus diz assim, vai comprar pão. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus já sabia o que ele ia fazer. Às vezes Jesus faz assim comigo, com você, o que você está querendo? Você quer comprar pão? Vai comprar pão. Mas foi Jesus, mas não tem dinheiro. Jesus, você é bobão mesmo, eu estou querendo te dar uma estratégia. Talvez hoje você está aqui, ó, com a cabeça cheia de caraminhola. Meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Acho que eu vou ter que vender isso, acho que eu vou ter que fazer aquilo. Eu acho que... Aí vai fazer igual eu, né? Que eu tinha que responder um negócio, Jesus, fica quieto. Não fala nada. Não é hora. Ó, boca de siri. Não sei por que fala boca de siri. Boca de siri pequena, deve ser por causa disso. Boca de siri. Aí eu fiquei quieto. 2 dias depois vem a resposta. Acabou. Resolvi o problema. E muitas vezes a gente é assim. Aí em João, a Bíblia diz que Jesus fala assim, vai comprar pão. Pô, nem 200 dinheiro daria para comprar pão. Aí ele falou, o que vocês têm? Aí eu tenho quanto? 5 pães e 2? Aí não era 7, era? E 2 peixes? Você está entendendo que às vezes a gente fala assim, oh Deus, mas aí eu tenho um copo de água. Eu só tenho um copo de água. Meu irmão ali tem 3, deixa os 3 com ele. O seu é um, Deus vai fazer o que tiver que fazer. Aí muitas vezes Deus não faz, sabe por quê? Porque você está com um copo de água e Deus está querendo em cima daquele copo de água fazer um grande milagre, mas você está olhando para os 3 do outro. Você está olhando para a bênção que é do outro, lá meu processo com o outro é outra coisa, comigo é diferente, o negócio não funciona dessa forma. Por isso que eu falo que eu acho que hoje a gente encontra tantas pessoas da igreja frustradas, porque elas estão olhando para a vida de outras pessoas e não conseguem olhar para a vida dela e não ver a saída. Aí o que acontece? A gente vai entrando naquela, como disse a pastora, nessa série, nessa mesmice. Porque fulano está fazendo, eu vou fazer. Porque ciclano faz assim, eu também vou fazer. Meu irmão, eu preciso entender que não é meu chamado. Eu falava com a Demir hoje sobre chamado. Não é, Deus não me chamou para fazer isso. Aí eu olho o irmão ali fazendo e falo, não, eu vou para cima. Aí sabe o que vai acontecer? Eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim, porque do outro era 7 pão, mas esse foi só 5. Agora, você lembra quantos cestos sobrou do outro? Sobrou quantos? E desse, sobrou quanto? 12. Mas não foi menos pão. Mas não sobrou mais cesto. Você está entendendo que Deus é um Deus de estratégia, meu irmão? E às vezes a gente não está conseguindo viver, porque a gente está olhando o começo da bênção. Mas meu irmão tem 7, eu só tenho 5. Mas lá no final da conta, sobrou 7 cestos para um e no outro sobrou foi 12. Deus está falando comigo, com você, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai suprir aquilo, mas desde que você comece a olhar para você, não olha para quem está do seu lado, não olha para o lado, olha para Jesus, vê o que Jesus está querendo de você, porque aí Ele vai suprir a tua necessidade. Para a gente encerrar, a Bíblia é um Deus que também nos dá escape, e até para dar escape Ele nos dá estratégia. Semana passada a gente falou eu lembrei agora, você não estava, agora que eu lembrei, a gente estava falando de Paulo, assim como a Ademir também pegou
em relação a Paulo. E é muito interessante que eu me lembrei quando a gente estava pregando, eu acho que eu até comentei a semana passada, lá em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro começa a perseguição na igreja. Não sei. Atos 12, ou melhor, um pouco antes começa a perseguição, lá em Atos 6, 7, tanto que mata Estevão. Mataram Estevão, depois mataram Tiago, e aí Herodes viu que já não era aquele Herodes lá de trás, né, porque o Herodes que perseguiu Jesus já tinha morrido, Jesus volta. E Herodes era um título, né? Herodes mesmo. Aí o que acontece? Olha lá, Herodes mesmo. Ele tinha matado Tiago e Herodes falou assim: é legal matar crente. É legal. Já sei, vão prender Pedro. E a Bíblia diz que eles vão prender Pedro. Eles vão lá e prendem o apóstolo. Mas a partir do 7, Teco, por favor, a Bíblia diz que naquela noite, era noite, e de manhã cedo ele ia ser morto. Aí no capítulo 7, olha o que acontece. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele tocou em Pedro e acordou. Gente, a cela se abriu, Pedro estava dormindo. A Bíblia diz que ele dá aos seus enquanto dorme. Você viu que às vezes a nossa preocupação, na verdade, a gente está perdendo foco? Esses dias eu coloquei lá, eu tenho que colocar todo dia uma dica, né? Não sei se alguém viu no meu status, eu coloco lá, estou na dica 44. Vamos ver se eu consigo até o final do ano, na dica 365. Outro dia eu coloquei lá, a preocupação é algo que não te traz nada. Você já percebeu? Ele não te dá retorno. Preocupação não te dá retorno. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Meu querido, se fosse eu e você, sabendo que no outro dia de mais cedo a gente ia ser morto, como que a gente estaria? Sem ser morto, a gente já não está dormindo, que preocupação. Não, eu estou brincando. Gente, a gente está com a conta de luz que vai vencer amanhã. Eu já não, meu Deus do céu. Pastor Lester vai vir no final do mês com a família. Eu estou hoje, eu falei, o que a gente vai fazer com esse povo, receber esse povo? Que eu recebo eles aqui em casa, graças a Deus, que eu dizer, gente do céu, mas o que a gente vai fazer com esse povo comer? O que eu vou fazer com esse povo? Eu já estou... O Wendel está assistindo aqui, pastor. O Wendel? Ah, o Wendel lá de Minas? Deus abençoe o Wendel. Já falei aqui, tem mais gente para ir, viu? 7 é pouco, vai mais homens daqui, viu, para lá. Em nome de Jesus. E a Wendel é responsável dos homens lá em Minas, né? Ele vai fazer encontro agora, 21, 22 e 23 de março. E aí o que acontece? E eu estou, meu Deus, o que a gente vai fazer? O pastor Lester vai vir preocupado. Agora eu já fico pensando, como que é o nome da irmã, da esposa do Jéssica? Oi, Jéssica, eu fico pensando. Jennifer. Oi? Jéssica? Jennifer? Jéssica. Ela me falou não. Perdão. O Ademir está sabendo mais do que ela. Porque ela falou Jéssica, ele está falando Jennifer, mano. É Jéssica. Jéssica, eu fico pensando se fosse eu e você, se fosse nós. Tivesse no lugar de Pedro, meu Deus, eu estava desesperado. Pensando, como que eu vou fazer uma chave para abrir esse cadeado? E se eu, pensando em MacGyver, né? E se eu pegar um chiclete, um fósforo, e se eu colocar esse chiclete e pôr fogo, sabe que vai explodir o chiclete e eu consigo sair daqui? A gente tenta resolver as coisas de um jeito louco, cara. E a gente esquece de entender que Deus está no controle das nossas vidas. Aí Pedro está fazendo o quê? Dormindo. O anjo tem que ir lá. Ó Pedro, acorda, está aberto, meu irmão, vamos embora. Tanto que o anjo fala assim, depressa, levante-se. Pedro estava igual hoje, eu que estou com o telefone 7 da manhã, oh, meu Deus do céu, se eu quebrar esse telefone, eu não posso quebrar porque eu não tenho outro. A minha vontade era de quebrar ele, 7 horas da manhã, eu estou dormindo uma meia hora. Oi? Aí ela que tem compromisso, Ed, 8 horas, o que a gente tem hoje? Cara, eu que dou vontade de bater nela, não, cara. Eu já levantei, o compromisso não é meu, é dela, eu tenho que levar ela. O que a gente tem hoje mesmo? Não, eu vou arrancar esse dente seu que não precisa mais dentista. O anjo, estou brincando
aqui, gente, só para descontrair, mas pensa bem. Ô, João, Pedro, vambora, meu filho, rápido. Deus está falando com algumas pessoas, gente, é rápido. Deus pode fazer hoje na minha vida e na tua vida. É rápido, pode ser hoje na minha vida. E a Bíblia diz, levanta. Aí a Bíblia diz, então as algemas fez o quê? Ele não precisou fazer nada não precisou pegar, como se diz, grampo, né? Tem gente que chama de ramona, né? Ramonas, nunca ouviu falar isso, os mais velhos vai saber, não levanta não, viu? Eu vi uma sai balançando a cabeça, não vai saber tudo dela. Ramona, eu sei porque eu tive um mercadinho que fala até Ramona, eu falei, o que é Ramona? É grampo de cabelo. Um dia uma mulher chegava e falou, você tem recarrego de rádio? Recarrego de rádio? Era pilha. Aí a gente, não, eu vou arrumar um grão de cabelo, aí vou abrir, vou colocar aqui na algema e vou abrir. A Bíblia diz que quando Pedro se coloca de pé, a algema fez o quê? Caiu. O 8, por favor, quando o tempo. Aí o anjo disse, vista-se e calce a sandália. Você está entendendo? Aqui daria uma baita de uma palavra, porque eu podia ir lá para Efésios no capítulo 6, quando ele fala do quê? Da armadura de Deus. Ele não saiu de qualquer jeito, não. Ele foi, se vestiu, colocou os sapatos, né, as sandálias, e o anjo fez assim, vamos lá, vistas, Pedro. E fez o que o anjo lhe disse. A segunda coisa que é a obediência, né? Aí o anjo está falando, levanta. Aí você fala, deixa eu dormir mais um pouco. Mas a gente não vai ver milagre, não. Vista-se. Não, hoje está calor, eu vou ficar de bermuda mesmo. Eu falo, põe roupa aí, não quero ficar descalço. Rapaz, põe um chinelo logo. Meu Deus. Aí ele continua falando, põe a capa e siga-me. Que é uma das coisas muito difíceis para o ser humano, é seguir. O ser humano quer tomar a dianteira de tudo. Tudo. O ser humano, não, vou te seguir não, eu estou no controle aqui, que está no controle. A gente não sabe o que quer, a Bíblia diz que o ser humano é assim. O ser humano, um dia hoje quer um negócio, daqui a pouco o ser humano quer todo dia, daqui a pouco sumiu. O ser humano sumiu. Cadê o ser humano? Estou na minha crise existencial. Você está falando de quem, pastor? Estou falando de Abraão. Não estou falando de ninguém, não. Estou falando de Abraão. Estou falando de Bíblia. Não estou falando de você, não, amado. Estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. E Deus vai lá falar com Abraão em Gênesis 12. Ele falou, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Aí ele sai, bonitão. Quando chega no capítulo 15, aí Deus tem que falar com ele, sai, vem para fora, que eu vou te mostrar o que eu tenho para você. 3 capítulos depois, está o cara dentro das suas... será que é isso mesmo? Será você essa questão? E aí o anjo fala, põe de pé e siga-me. 9. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia o que era real e o que se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Tem coisa que não é para você entender, não, é só para você viver. Aí tem gente que mas não estou entendendo. Não é para entender, é para viver. Deus está mandando você fazer, faça. É assim que funcionam as coisas. Esse dia Deus falou, venda teu carro. Vou dar um carro novo. Eu estou andando pelas férias. Não faz essa semana, apareceu um carro aí. Mas não tem dinheiro, Deus. Não me preocupa não, que eu vou entrar comprando dele. É assim que Deus faz. Segue, vem. Agora fala assim, aí, eu não sei se é anjo, eu não sei se é físico, se é espiritual. Siga, faz aquilo que Deus está mandando. Pronto, acabou. Tudo lhe parecia uma visão. Vamos lá, 10. Passaram pela primeira, passaram pela segunda guarda e chegaram no portão de ferro. O guarda ficou cego. Aí você está falando, Deus é muito difícil, pastor. Meu filho, para Deus isso não é nada. A Bíblia diz que eles ficaram o quê? Eles ficaram cegos. A Bíblia não diz, mas eu imagino, né? Porque a Bíblia diz que ninguém viu eles. Que estava na porta da cidade. Este se abriu por si mesmo. Gente, um dia eu ministrei essa palavra assim, para mim, tinha um controle do céu. Deus automatizou o portão. Tem portão automático lá, né, irmão? Já pensou se aquele portão não tem automático? Um dia você chega lá, o portão fala, a gente vira as costas e vai embora, é um fantasma. Foi assim que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que o portão abriu. E eles passaram, Pedro saiu, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo
precisou fazer alguma coisa? Sim ou não? Não, só seguiu as ordens. Deus está falando comigo com você hoje. Eu estou dando estratégia a partir de hoje. Apenas siga as. Beleza, gente, pode vir para cá. Agora, olha como é interessante. Pedro estava preso, o anjo aparece, não. As portas se abrem, as correntes caem e ele vai embora. Mas em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo estava preso também. Sim ou não? Sim, não, pode falar que é isso mesmo. Em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo estava preso, porque ele tinha chegado lá, ministrando a palavra para Lídia. Quem lembra disso? Ele tinha ministrado a palavra para Lídia, em Atos 16. E a partir do verso 25, Teco, Atos 16, o verso 25, a Bíblia diz que mais uma vez, ou melhor, Paulo está preso. E aí o que aconteceu? Mais uma vez, preso, meia-noite. Se fosse eu e você estaria chorando, murmurando. Ah, aquele pastor, eu não acredito que ele mandou eu obedecer. Onde que eu estou preso. Mas a Bíblia diz que ele e Silas, eles estavam orando e cantando hinos de Deus. E outros presos ouviram. 26. De repente houve o quê? Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, a história se repete. Meu Deus. O senhor falou que Deus não é um Deus de série? Não é mesmo. Netflix não, essas séries, né? A gente gosta de assistir Chicago Med. Lá em casa, a nossa série é isso, a gente é bem antigo, gosta de assistir Chicago Med, Chicago Fire, não sei se... Outro dia eu fui assistir Coringa, foi uma luta, mas assisti lá os 6 episódios do Coringa. E Coringa mesmo, né, Gabriel? Está passando lá no HBO, é Coringa? Eu acho que é, você me corrigiu outro dia, eu achei que era um nome, você falou, é outro, acho que é Coringa. Aí, é que ele está em Gotham City. E aí, ô pastor, mas como que funciona? A Bíblia diz que as portas se abriram de novo. Todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. 27. O carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a espada para se matar. Por quê? Porque naquela época, quando um preso fugia, o cara era decretado morte para aquele que era responsável. Ele falou, vou matar todo mundo, foi embora. Porque ele pensava que os presos tivessem o quê? Mas o 28 diz o quê? Paulo, porém, o quê? Não faça isso, todos estamos aqui. Mas Pedro foi embora e Paulo fez o quê? Ficou. Você está entendendo que Deus age de uma forma diferente com cada um? Pedro, vazou. Eu acho que ele nem entendeu nada e foi seguindo. Enquanto isso, Paulo, ele teve a oportunidade de vir embora e não vai. Aí ele falou, a gente está aqui. Comece a entender que Deus vai dar estratégia particular para você a partir de hoje. Gente, isso aqui dava pano para manga. Dava pano para manga, porque o 29 diz assim, o carcereiro pediu luz, entrou no corredor, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha como a gente tem que entender o nosso propósito. Pedro tinha que ir embora, Paulo tinha que ficar. Porque tinha gente que dependia dele. Tinha gente que Deus tinha um propósito. E ele tinha que passar por aquilo que ele estava passando. A Bíblia diz assim, e eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, ele salvo você e a tua casa. E os da sua casa. 32. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua. Mas Paulo não estava preso? Mas Paulo não estava na prisão? Onde você acha que Paulo foi? Paulo deve ter. Vem cá, preciso que você vá lá na minha casa. Prega. A Bíblia diz que pregaram para todos. Foi lá e pregou para os da família do carcereiro. Continua a história. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram
Quem foi batizado? O carcereiro e a família. Vamos continuar. Então, levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição com toda a sua família e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então ele ficou lá, mas depois ele foi tirado. Vamos lá, continua. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro, com essa ordem: solte esses homens. 36. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam postos em liberdade. Ah, mas ele não tinha saído da prisão? Paulo falou assim: não é tempo de eu ficar aqui fora, eu preciso voltar para lá. Enquanto isso, Pedro foi embora e fugiu. Você está entendendo que nem toda hora é hora de fugir, tem hora que você tem que ir o quê? Enfrentar. Paulo foi lá, fez o que tinha que fazer, batizou, pregou, aquela pessoa se converteu e foi tratado. A Bíblia diz que naquela mesma noite, de manhã cedo, o carcereiro falou assim: ó, estão querendo aí te libertar. Aí ele falou assim: pode só ir. Sair da onde? Da prisão. Paulo fez o que tinha que fazer e voltou para a prisão. Você está entendendo como Deus ele age de formas diferentes na vida de cada um? O que a gente precisa é entender. Porque tem hora que é hora de você fugir. Tem hora que é hora de você dar uma de doido. Vamos voltar para o nosso texto lá no começo? Tem hora que é hora de dar de doido. Mas tem hora que tem que fazer como o Davi, meter o pé no peito e dizer: ô, Deus me chamou para algo diferente. Pode ficar sobre os seus pés. Às vezes, o que está acontecendo com você é isso. Deus está mandando você fugir e você está querendo enfrentar. E tem hora que Deus está falando: fica, e você está querendo fugir. Ó, fugir. O que Deus tem para você hoje nessa noite? É profético. Deus está falando contigo. Pastor, o que eu faço? Glória a Deus. O que o Provérbios estava falando? Provérbios 8 está dizendo: vai buscar, vai se alimentar. Uma coisa eu sei. Para a gente encerrar, eu vou pedir para a pastora fazer essa oração e vou encerrar ali no Facebook também, no Instagram. Uma coisa eu sei, olha que o meu Salmo de número 34. Põe para mim, Teco, por favor, para a gente encerrar aqui. Salmo de número 34. Eu quero deixar o verso 8, o 9 e o 10. 34, 8, Teco, por favor. 8. Provem e vejam que o Senhor é bem-aventurado aquele que nele se... 9. Temam o Senhor, vocês são os seus santos, pois nada falta aos que o... No verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor nada tem. Davi deu uma de louco, foi para dentro da caverna de Adulão, mas de lá saiu o exército, dali ele tira o quê? O seu exército para tomar o reinado, meu irmão. Deus está falando comigo, com vocês. Talvez você chegou aqui hoje na situação de Davi. Eu estou babando igual louco, estou dentro da caverna de Adulão, e Deus está falando: hoje eu estou mudando a tua, porque eu estou te dando uma estratégia. Deus hoje está dando uma estratégia nova para algumas pessoas aí. Pastor, mas eu não tive nada aqui, não tem problema não, já Deus vai te dar. Fica ligadinho no Senhor. Deus vai começar a dar estratégia nova para algumas pessoas. Pastor, quem quer fazer essa oração? Eu não sei o que você tem passado, qual que é a tua situação, mas a partir de hoje, Deus vai dar estratégia nova. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar nessa noite, Senhor. Uma época, Pai, onde a obstinação, o espírito da rebelião tem rondado as nossas vidas. Uma época, Senhor, onde o adoecimento da alma, Senhor. As pessoas feridas vai replicando esse comportamento e vai ferindo outras e outras. Mas nessa noite, Pai, nós que estamos aqui e essas pessoas que estão conosco assistindo esse culto, Senhor,
agora ou em outro momento. Elas decidiram no seu coração, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua estratégia, Senhor, sobre o que eles estão vivendo. Porque, Deus, o Senhor sempre esteve presente em nossas vidas. Nós que muitas vezes, por causa do adoecimento da alma, das emoções, por causa das lutas, por causa da desobediência, do espírito da rebelião, Senhor, nós não conseguimos ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Pedro entendeu, Senhor, que era hora de levantar, seguir aquele anjo, colocar uma capa. Porque até para termos as vitórias, Senhor, nós precisamos de estratégias. Nós precisamos ouvir, ó Deus, minuciosamente a Tua voz. E que essa noite, Senhor, a Tua mão, Tua unção venha tirar todo o comichão dos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, agora nós damos uma ordem. Toda doença da alma, todo espírito da rebelião, seja repreendido no nome de Jesus agora. Nós denunciamos no altar do Senhor. E nós declaramos a Tua igreja sarada, curada, corpo, alma e espírito, Jesus. E em nome de Jesus, declaramos que, ó Deus, o espírito da criatividade, o espírito do discernimento está agora chegando até nós. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, e trazendo, Senhor, tudo aquilo que eu e os meus irmãos estamos precisando para essa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, o Senhor age conforme, Senhor, abrimos o nosso coração. E essa noite está aqui pessoas rendidas à Tua soberania, ao Teu poder, ao Teu senhorio. E nós declaramos, Pai, assim como aquelas pessoas tão deficientes, moralmente, espiritualmente, entraram na caverna, Senhor, chamada caverna de Adulão. Assim como aquelas pessoas, nós decidimos hoje, Jesus, dar lugar ao Teu Espírito, mudar a nossa vida, através da estratégia que o Senhor está nos dando hoje. Pai, eu sei que não são todos, mas a todos quantos estão querendo a mudança, que sejam cheios da graça, da unção, da sabedoria, do discernimento, do poder, da autoridade que o Senhor já deixou para a Sua igreja na terra. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sobre a Tua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus. É tempo de obedecer a Deus individualmente, porque o chamado é individual, o respeito é com todos e para todos, o chamado é individual. Cada um de nós temos um particular com o nosso Senhor, com o nosso Pai, e Ele particularmente está falando comigo e com você, de forma peculiar, cada um naquilo que Deus chamou, para complementar, para completar, para compartilhar com o reino. Oh, aleluia! Nós declaramos a cura, nós declaramos a bênção, nós declaramos, Senhor Deus, o batismo de ideias, de criatividade para os empreendedores dessa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, abre portas no banco, abre portas nos fóruns, abre portas jurídicas, físicas, meu Deus, em nome de Jesus. Bate o martelo, oh Espírito da verdade, eu vejo o martelo do céu descendo. Oh meu Deus, papéis sendo assinados. Oh Jesus, o Senhor está movendo, Deus está movendo os anjos. Oh meu Deus, estão trabalhando a favor da igreja. Deus visita papéis em hospitais. Deus visita papéis em tribunais. Deus visita papéis, Senhor Deus, em sentenças que não saiam do tempo. Deus está visitando nessa noite. O Senhor está visitando papéis de compra e venda de casas e terrenos.
porque Ele é Deus. E Ele só precisa de um coração contrito e quebrantado, em obediência à sua voz, ao seu chamamento. Deus está visitando, amados. Nós teremos notícia da obediência que estamos nessa noite vivendo, abrindo nosso coração. Teremos notícia do que o Senhor vai fazer, porque a Bíblia diz, as palavras do Senhor diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que te chama, o Deus criador de todas as coisas, visita o teu coração nessa noite e te trouxe aqui para dizer: hoje eu chego com providência, porque eu sou o Deus que fala e cumpre. Deus que faz tudo novo, porque o Senhor, Ele não aguenta ver um coração arrependido, contrito e quebrantado. E nessa noite Ele entra com a vitória sobre a sua igreja. Deus não precisa de porta para abrir porta, Ele vai abrir porta. Josi, Deus manda te falar, porque você tem ouvido a voz do Senhor. Ele está abrindo uma porta de misericórdia sobre a vida de vocês, na sua vida, na vida do Orlando. O Senhor está fazendo algo sobrenatural para você saber do amor que Ele tem pela tua vida, pela vida do teu marido e dos teus filhos. O Senhor entra hoje com uma porta na vida de vocês. O Senhor é Deus para fazer, queridos. Ele faz, Ele não manda fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Em nome de Jesus, leva o teu milagre nessa noite, leva o teu chamado e agradece o Senhor, porque Ele está movimentando as águas paradas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você sai com essa palavra do teu coração. Você que me assistiu, está me assistindo, tanto no Facebook como no Instagram, Deus abençoe a tua vida. Recebe essa palavra, estratégia do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de